Imagine viver em uma ilha onde a eletricidade é racionada, a comida é escassa e até o acesso à água potável é um desafio diário. Um lugar que fascina o mundo com suas praias paradisíacas e carros clássicos, mas onde a maioria da população sobrevive com menos de US$ 2 por dia. Estou falando de Cuba, um país onde o tempo parece ter parado, onde o governo controla grande parte da economia e onde o povo precisa encontrar maneiras criativas de sobreviver em meio a limitações constantes. No vídeo de hoje, você vai descobrir os fatos mais surpreendentes, curiosos e até chocantes sobre Cuba, desde a vida real da população até as tradições, dificuldades e as realidades que raramente aparecem nas câmeras. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me incentiva a continuar trazendo conteúdos como este para você. Número 1. Geografia. Localizada no Caribe, Cuba é a maior ilha do arquipélago das Grandes Antilhas, com uma extensão territorial de cerca de 109 mil quilômetros quadrados. Cercada pelo Oceano Atlântico ao norte e pelo Mar do Caribe ao sul, a ilha se destaca pela sua posição estratégica e por uma natureza que chama a atenção logo à primeira vista. O território cubano é formado principalmente por uma grande ilha central, acompanhada por centenas de ilhas menores e ilhotas ao redor, formando um conjunto que amplia ainda mais sua área costeira. Isso faz com que Cuba tenha uma das maiores extensões de litoral do Caribe, com milhares de quilômetros de costa. Grande parte do relevo é composta por planícies, especialmente no centro e no oeste do país. Essas áreas são amplas, relativamente baixas e com solos que favorecem o desenvolvimento de vegetação e atividades agrícolas. Já em outras regiões, o cenário muda completamente. No sudeste da ilha, surgem formações montanhosas mais elevadas, com destaque para a Sierra Maestra, a principal cadeia de montanhas do país. O clima é predominantemente tropical, com temperaturas altas durante praticamente todo o ano. Número 2. Capital. A capital de Cuba é Havana, uma das cidades mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais contraditórias do Caribe. À primeira vista, Havana chama a atenção por sua aparência única. As ruas são tomadas por carros antigos, principalmente modelos das décadas de 1950, que ainda circulam diariamente, como se o tempo tivesse parado. Os prédios históricos, muitos deles com arquitetura colonial espanhola, dão à cidade um visual que parece cenário de filme antigo. O centro histórico, conhecido como Havana Velha, é uma das áreas mais preservadas. Ali, é possível ver praças antigas, igrejas, fortalezas e construções que carregam séculos de história. Essa região atrai turistas do mundo inteiro e mostra um lado mais organizado e restaurado da capital. Mas basta sair dessas áreas mais turísticas para perceber uma realidade completamente diferente. Grande parte da cidade apresenta sinais claros de desgaste. Caminhar pelas ruas de Havana é como voltar no tempo, não apenas pelos carros antigos ou pela arquitetura histórica, mas principalmente pelo estado das construções. Muitos prédios estão deteriorados, com fachadas descascando, rachaduras visíveis e estruturas que em vários casos parecem estar à beira do colapso. Em diversos bairros não é difícil encontrar edifícios parcialmente destruídos ou abandonados. Alguns ainda são habitados, mesmo em condições precárias, com infiltrações, falta de manutenção e risco constante. O desgaste causado pelo tempo, pela umidade e pela escassez de investimentos é evidente em praticamente toda a cidade. As ruas também refletem esse cenário. Buracos no asfalto, calçadas irregulares e pouca sinalização fazem parte do dia a dia. Em algumas áreas, a iluminação pública é limitada e o aspecto geral transmite uma sensação de abandono. Mesmo nas regiões mais centrais, onde há maior presença de turistas, o contraste é visível. Enquanto alguns pontos recebem reformas e atenção, basta caminhar poucas ruas para encontrar cenários completamente diferentes, onde o tempo e a falta de recursos deixaram marcas profundas. Havana é, ao mesmo tempo, uma cidade cheia de história e um retrato claro de uma infraestrutura que não acompanhou o passar dos anos. Número 3. Vida do povo. Viver em Cuba não é simples, e a realidade do dia a dia está muito longe da imagem que muitos turistas enxergam. Para grande parte da população, a rotina é marcada por limitações constantes. Conseguir alimentos, produtos básicos e até itens de higiene pode ser um desafio.
Em muitos casos, é preciso enfrentar filas longas sem garantia de que o produto ainda estará disponível quando chegar a vez. A alimentação, por exemplo, nem sempre é variada. Muitas famílias precisam se adaptar ao que está disponível no momento e não ao que realmente desejam consumir. Quando certos produtos aparecem, rapidamente desaparecem, o que obriga as pessoas a comprarem o que conseguem e não o que precisam. Outro ponto que chama muita atenção é a situação econômica da população. Segundo o Observatório Cubano de Direitos Humanos, cerca de 9 em cada 10 cubanos vivem em situação de extrema pobreza. O levantamento também aponta um aumento recente nesse cenário, com muitas famílias sobrevivendo com menos de $2 por dia, um valor extremamente baixo para manter qualquer padrão de vida. A renda limitada impacta praticamente todos os aspectos da vida. Mesmo pessoas com formação e profissões qualificadas enfrentam dificuldades financeiras, o que leva muitos a buscar alternativas fora do sistema tradicional de trabalho. A moradia também reflete essa realidade. Em várias regiões, principalmente fora das áreas mais turísticas, as casas e prédios apresentam sinais claros de desgaste. Estruturas antigas, falta de manutenção e condições simples fazem parte do cotidiano de muitos moradores. Mas, mesmo diante de tantas dificuldades, existe um fator que chama a atenção: a capacidade de adaptação. O povo cubano encontra formas de seguir em frente. Seja através de trabalhos informais, apoio entre vizinhos ou soluções improvisadas, a criatividade acaba se tornando uma ferramenta essencial no dia a dia. No fim, viver em Cuba é lidar com uma realidade onde tudo exige mais esforço. Uma rotina marcada por desafios constantes, onde a adaptação não é uma escolha, mas uma necessidade. Número 4. Escassez. Em Cuba, a escassez faz parte do dia a dia e afeta diretamente a rotina de milhões de pessoas. Um dos exemplos mais claros disso é a energia elétrica. Em diversas regiões do país, os cortes de luz são frequentes e muitas vezes acontecem em horários já definidos. As famílias precisam se organizar sabendo que, em determinados momentos do dia, simplesmente não haverá eletricidade. Isso impacta desde tarefas básicas até o funcionamento de pequenos negócios. Outro problema constante é o abastecimento de água. Em alguns bairros, a água não chega todos os dias, obrigando os moradores a armazenar o máximo possível quando ela está disponível. Essa irregularidade não afeta apenas o consumo, mas também torna atividades simples, como cozinhar, limpar ou até tomar banho, muito mais complicadas. A falta de combustível também é uma realidade que afeta todo o país. É comum ver filas enormes em postos de gasolina, com pessoas esperando por horas, sem garantia de que conseguirão abastecer. Isso impacta diretamente o transporte, o funcionamento de serviços e até a distribuição de produtos. E quando se fala em produtos, a situação também chama a atenção. Supermercados frequentemente enfrentam a falta de mercadorias básicas. Prateleiras vazias são algo comum, e quando determinados produtos chegam, acabam rapidamente. Isso faz com que a população precise se adaptar constantemente ao que está disponível no momento. Além disso, parte da população ainda depende de uma espécie de caderno de racionamento, que garante o acesso a quantidades limitadas de produtos básicos por mês. Essa combinação de falta de energia, água, combustível e produtos cria uma rotina instável em que o planejamento do dia a dia se torna um desafio constante. No fim, a escassez em Cuba não é algo pontual, é uma realidade contínua. Uma situação que exige adaptação diária e que mostra um lado do país que vai muito além das imagens que o mundo costuma ver. Número 5. Economia. A economia de Cuba é uma das mais controladas e limitadas do mundo, e isso impacta diretamente a vida da população. Diferente de muitos países, grande parte da economia cubana é controlada pelo Estado. Isso significa que o governo é responsável por administrar setores importantes como comércio, produção e distribuição de produtos. Na prática, isso reduz a liberdade econômica e limita o crescimento de iniciativas privadas. Um dos principais pilares da economia cubana historicamente foi a produção de cana-de-açúcar. Durante décadas, o país foi um dos maiores exportadores desse produto. No entanto, com o passar do tempo e a falta de modernização, esse setor perdeu força e deixou de ser tão dominante quanto antes. Hoje, uma das maiores fontes de renda do país é o turismo.
Milhares de visitantes vão até Cuba todos os anos atraídos pelas praias, pela cultura e pelos famosos carros antigos. Esse setor movimenta hotéis, restaurantes e serviços, principalmente nas áreas mais turísticas. Outro destaque importante da economia cubana são os charutos, considerados entre os melhores do mundo. No entanto, apesar da fama mundial e do alto valor no exterior, essa riqueza nem sempre se reflete diretamente na vida da população, já que a produção também é controlada pelo Estado. Além do turismo e dos charutos, Cuba também exporta produtos como níquel e alguns itens agrícolas. Mesmo assim, essas atividades não são suficientes para impulsionar a economia de forma significativa. Número 6. História. A história de Cuba é marcada por conflitos, influências externas e acontecimentos que mudaram completamente o rumo do país. Muito antes de se tornar o que é hoje, Cuba foi colonizada pela Espanha e permaneceu sob domínio espanhol por séculos. Durante esse período, a ilha se tornou um importante centro de produção agrícola, principalmente de açúcar, com forte uso de mão de obra escravizada. Após conquistar sua independência no final do século XIX, Cuba ainda passou por forte influência dos Estados Unidos, o que também impactou diretamente sua política e economia ao longo dos anos. Mas foi em 1959 que tudo mudou. Nesse ano, Fidel Castro liderou a Revolução Cubana, um movimento que derrubou o governo da época e implantou um sistema socialista que permanece até hoje. Essa revolução não apenas transformou Cuba internamente, mas também chamou a atenção do mundo inteiro, principalmente durante o período da Guerra Fria. A partir desse momento, o país passou a adotar um modelo político centralizado, com forte presença do Estado em praticamente todos os setores da sociedade. No entanto, esse sistema também trouxe uma série de críticas ao longo dos anos. Restrições à liberdade de expressão, limitações políticas e a ausência de pluralidade de partidos são pontos frequentemente mencionados por organizações internacionais. Esses fatores contribuíram para que Cuba fosse vista por muitos como uma ilha-prisão, onde o controle sobre a população é mais intenso. No fim, entender Cuba hoje é olhar para o seu passado. Número 7. Leis e controle. Cuba é um país onde o controle do Estado vai muito além da economia. Ele também influencia diretamente a vida cotidiana da população. O sistema político é centralizado e isso significa que muitas decisões importantes passam pelo governo. Na prática, isso se reflete em diferentes aspectos do dia a dia, desde o acesso à informação até a forma como as pessoas se expressam. Um dos pontos que mais chama a atenção é o controle sobre a informação. O acesso à internet, por exemplo, ainda é limitado em comparação com outros países. Além disso, muitos conteúdos são monitorados ou restritos, o que influencia diretamente o que a população pode consumir e compartilhar. Outro aspecto importante envolve a liberdade de expressão. Em Cuba, manifestações públicas e críticas ao governo podem ser sensíveis, e isso faz com que muitas pessoas evitem se posicionar abertamente sobre certos assuntos. O controle também aparece em áreas mais práticas da vida. Durante muitos anos, por exemplo, atividades privadas foram bastante limitadas e apenas recentemente o país começou a permitir pequenos negócios independentes, ainda assim com diversas regras e restrições. Além disso, existem normas que regulam diferentes aspectos do cotidiano, o que faz com que a população precise se adaptar constantemente a um sistema com menos liberdade em comparação com outros países. Outro ponto que chama a atenção é a presença do Estado em setores essenciais como saúde, educação e trabalho. Embora esses serviços estejam disponíveis para a população, eles também fazem parte de um sistema altamente controlado. No dia a dia, esse conjunto de regras e limitações cria uma realidade onde muitas decisões não dependem apenas do indivíduo, mas também das diretrizes estabelecidas pelo governo. No fim, Cuba é um país onde viver significa entender e se adaptar a um sistema com forte presença estatal. Uma realidade onde o controle faz parte da rotina e onde a liberdade, em muitos aspectos, funciona de maneira diferente do que grande parte do mundo está acostumada. Número 8. Política. A política em Cuba é um dos pontos mais sensíveis e debatidos do país, e influencia diretamente a forma como a sociedade funciona. O sistema político cubano é baseado em um modelo socialista de partido único, onde o Partido Comunista de Cuba exerce uma influência predominante.
Diferente de muitos países, não existe alternância de partidos no poder, o que torna o sistema bastante centralizado. No país, existem eleições, mas elas funcionam de maneira diferente do que a maioria das pessoas está acostumada. Cuba utiliza o chamado Sistema de Poder Popular, em vigor desde 1976. Nele, ocorrem eleições gerais a cada 5 anos, mas dentro de um modelo de partido único. O processo começa com a escolha de candidatos em assembleias locais e segue de forma indireta até chegar aos níveis mais altos do governo. Outro ponto que chama a atenção é a ausência de partidos políticos independentes e de uma imprensa totalmente livre. Isso faz com que diferentes opiniões e perspectivas tenham menos espaço dentro do cenário político, o que é frequentemente apontado por observadores internacionais. Número 9. Danças tradicionais. Em Cuba, a dança não é apenas uma forma de entretenimento. Ela faz parte da identidade do país. A música e o movimento estão presentes no dia a dia, seja em festas, nas ruas ou até dentro de casa. É algo natural, que acompanha o povo cubano desde cedo e atravessa gerações. Uma das danças mais conhecidas é a salsa, que em Cuba ganha um estilo próprio, mais solto e espontâneo. Diferente de outros lugares, ela não segue apenas regras, é marcada pela improvisação e pela conexão com a música. Outra dança tradicional importante é o son cubano, considerado a base de muitos ritmos latino-americanos. Ele mistura influências africanas e espanholas, refletindo diretamente a história e a formação cultural do país. Também existe o mambo, um ritmo mais acelerado e energético, que ganhou popularidade dentro e fora de Cuba. Assim como outras danças do país, ele é marcado por movimentos intensos e uma forte presença musical. Além dessas, há a rumba, uma dança com raízes africanas, conhecida pelos movimentos expressivos e pelo uso do corpo como forma de comunicação. Em muitos casos, ela vai além da dança e se torna uma forma de expressão cultural e social. O mais interessante é que, em Cuba, a dança não está restrita a palcos ou apresentações formais. Ela acontece de forma espontânea. Em qualquer rua, praça ou evento, é possível ver pessoas dançando, muitas vezes sem planejamento, apenas seguindo o ritmo. Mesmo com todas as dificuldades do dia a dia, a dança continua sendo uma forma de escape, alegria e conexão entre as pessoas. No fim, as danças tradicionais de Cuba mostram um lado completamente diferente do país. Um lado onde a cultura se mantém viva, onde o ritmo nunca para, e onde, mesmo em meio aos desafios, sempre há espaço para a música e o movimento. Número 10. Culinária. A culinária de Cuba pode até parecer simples à primeira vista, mas quando você observa mais de perto, percebe que ela reflete diretamente a realidade do país. A base da alimentação cubana é formada por ingredientes simples, como arroz, feijão, carne de porco e frango. Um dos pratos mais comuns é o moros e cristianos, uma mistura de arroz com feijão preto muito presente no dia a dia da população. Outro prato bastante consumido é o ropa vieja, feito com carne desfiada, geralmente acompanhada de arroz, feijão e banana frita. É uma refeição tradicional que faz parte da cultura do país há muitos anos. A carne de porco também tem forte presença na culinária cubana, principalmente em ocasiões especiais. Já alimentos como mandioca, milho e banana são bastante utilizados, refletindo a influência da agricultura local. Mas a culinária de Cuba vai além dos pratos. O que realmente chama a atenção é a limitação de ingredientes. Diferente de outros países, onde há variedade, em Cuba a alimentação muitas vezes depende do que está disponível. Isso faz com que os pratos sejam mais simples e repetitivos no dia a dia. Em resumo, Cuba é um país de contrastes. De um lado, praias paradisíacas, cidades históricas, uma cultura vibrante e uma identidade única que encanta turistas do mundo inteiro. Mas, por outro lado, existe uma realidade muito mais dura. Infraestrutura desgastada, limitações no dia a dia, controle em diversos aspectos da vida e uma população que precisa se adaptar constantemente para enfrentar os desafios que fazem parte da rotina. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.